cliente chegou reclamando que o carro estava fraco. Fizemos rastreamentos e nada de anormal no sistema de injeção do carro. E então passamos para a parte de elétrica, conferir o cabo, vela, né? A centelha estava um pouco fraca e foi feita a substituição das velas que estavam já deterioradas, né? Já estavam gastas. Então foi feita a troca, substituição dos cabos e velas. Os cabos ainda estão aqui, mas vou trocar. A gente vai colocar um jogo de cabo Bosch e aí vai ficar legal. Mas o problema que estava sendo causado, né, o causador do problema que estava fazendo com que esse carro perdesse força, estava aqui no eixo virabrequinho do carro. Mas como, Daniel? O que aconteceu? Esse carro ele é de São Paulo, nós estamos em Minas. Esse carro veio de São Paulo e ele percebeu que com o tempo o carro começou a enfraquecer. E aí quando chegou aqui eu vi que não tinha nada na parte de injeção, né, e que o problema poderia ser de ignição ou de cunho mecânico. Então eu conferi o ponto. Ao abrir conferi o ponto na parte de cima, ok. Quando eu abri a parte de baixo para ver, né, a gente percebe uma polia louca, né? Então descobri o seguinte: ao abrir a parte de baixo, né, do eixo, eu percebi que o eixo havia comido, né, a parte da chaveta, né, houve uma folga, né, na polia e ela deteriorou aqui a chaveta e aí perdeu-se o ponto de ignição, né, do sensor. Né, a polia ela gira aqui no sensor, né? E aí ele perdeu esse ponto e o carro ficou fraco. O ponto da correia estava ok, porém o da ignição eletrônica não. A polia do eixo virabrequinho ela quebrou, né? A cabecinha aqui. Então vai ser feita a substituição do eixo, da engrenagem menor e da engrenagem maior, porque todas as duas deterioraram. Daniel, o que causou isso? Simplesmente um descuido. Por que descuido? Porque aqui a gente tem um parafuso que prende a polia, certo? Esse parafuso ele tem posição. Ele é colocado com esse sobressalto para fora e essa parte mais lisa para dentro, prensando assim a polia. Esse lado liso prensa a polia e o parafuso vem. Foi feita a montagem inversa. Pegaram esse lado do sobressalto e colocaram na tampa, ou seja, apenas uma pequena parte da polia estava prendendo a polia maior. Uma pequena parte da arruela estava prendendo a polia. Com o tempo ela cedeu e roçou. Então, descuido, né? Pequeno descuido, mas que custou caro aí pro dono do veículo. Então, forma correta de colocar é com sobressalto para cima, assim, e a parte lisa para baixo, assim, né? E aí foi. Então, foi solicitada as duas polias, vai ser feita a troca e a substituição, vai ser conferido novamente o ponto e tudo certinho, o cliente vai ficar satisfeito e eu também, né? Tá aí então mais uma dica: carro sem força. Conferiu alimentação, sistema de ignição, bobina, cabo, vela, tá ok? Confere ponto. Provavelmente o ponto vai estar fora ou algum BO mais ou menos relacionado com isso aqui, né? Graças a Deus não houve danos maiores, né? Somente a substituição das polias e só isso, né? Daniel da LL Autoelétrica se despedindo, até o próximo vídeo. Fui!